Agradecendo a Deus e a espiritualidade por essa chance de estarmos aqui hoje para aprendermos mais um pouco sobre a doutrina espírita e abrir a nossa mente para que toda a palestra que a Gi der, a gente possa levar como aprendizado para a nossa vida. Que ela possa fazer uma palestra esclarecedora para nós e que a Marise também faça uma boa leitura. E assim, agradecemos por tudo de bom que temos conseguido nessa vida e que assim seja. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isto, disse ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Ao dizer isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova, uns de meios de adiantamento, para outros, além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. Boa noite a todos. De novo estamos aqui falando sobre um tema um pouco conflitante, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem não tem conflitos? Levante a mão. Estou vendo que todo mundo tem, né? Ou com família, ou consigo mesmo também acontece, os conflitos internos. Então, hoje vamos falar um pouco dos conflitos familiares. Como a própria leitura diz, né? Um pouco tem a ver com a reencarnação, que é uma lei natural para todos nós. Nós reencarnamos em grupos familiares por necessidade de evolução. Por quê? Porque é ali onde nós vamos ter a maior escola. É ali que começa o nosso berço. É ali que os pais vão notar as tendências dos seus filhos. Às vezes, a sociedade não se preocupa com isso. Se preocupa com o ter material, dar o conforto material para os filhos. Mas isso não é tudo. O mais importante é a gente observar as nossas crianças. Todo mundo diz, eu queria deixar um mundo melhor para o meu filho. Esse mundo não está bom. Mas por que não está bom? Vocês já se perguntaram? Por quê? Porque nós estamos se preocupando com coisas que não são necessárias. Porque a gente está se preocupando com o mundo e não com os filhos que nós vamos deixar no mundo. Nós temos que nos preocupar a qualidade que nós estamos dando para eles de educação. Nós queremos que a escola eduque. Nós queremos que a escola passe os ensinamentos. Mas não são eles que passam. Somos nós. Somos nós através de exemplos. Por quê? Vocês estão vendo aí a imagem? Dá para apagar um pouquinho a luz para eles enxergarem a imagem? Ali vocês estão vendo um casal discutindo e a criança chorando, certo? Ela está absorvendo essa discussão. Ela está vendo isso. E vocês podem ver, as crianças imitam as nossas ações.
Elas não vão fazer aquilo que elas não veem. A primeira coisa que a criança vai fazer é imitar os pais. Se vocês tiverem tempo de observá-las, vocês vão ver que tudo que elas fazem, vocês estão fazendo. Vocês são os grandes exemplos para elas. Vocês estão ensinando. E isso é perigoso. Porque aí vai depender das nossas atitudes, dos exemplos que nós estamos dando para eles, os filhos que nós vamos ter na frente. Os conflitos que nós vamos enfrentar. Porque eles imitam tudo. Seja a criança que for, imita. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. Isso aconteceu em 2000. 2000. Meu filho tinha 4 anos e a minha sobrinha 5. E eles estavam brincando no quintal. Tinha um sofá velho. Meu filho tinha uma malinha e a minha sobrinha com as bonecas dela. Eles estavam brincando de casinha. E de repente, a minha sobrinha chega e diz assim: "Você não faz nada. Você não foi fazer o que eu mandei." Tá, deixei. Daí ele disse: "Eu já vou, querida, eu acabei de chegar do trabalho." Ele imitando, né? Daí eu fiquei olhando, eu disse: "Mas peraí, isso não é o comportamento que eles..." Daí, de repente, eu chamei a minha mãe. Eu disse: "Mãe, tá vendo o que eles estão fazendo? Estão brincando de casinha? Só que escuta o que ela está falando. E escuta o que ele está falando." Daí meu filho dizia: "Eu já estou indo, querida, só 1 minuto." "Mas você não deixou a toalha jogada ali, não sei o quê. Vem pegar e cuida da criança." Daí a minha mãe começou a rir e ela viu que eles estavam imitando a relação do meu pai e da minha mãe. Que era uma relação meio conflitante. Daí a minha mãe disse: "Meu Deus, temos que ter cuidado. Eles estão fazendo tudo que a gente faz." Desse momento em diante, a minha mãe começou a tomar mais cuidado com o que ela falava para o meu pai. Porque eles estavam brincando de papai e mamãe, só que eles estavam imitando o casal conflitante. Não o casal que não tinha conflito. Porque eu e meu marido, a gente sempre se tratou da melhor maneira possível. Nunca demonstramos um conflito para o meu filho. Porque a gente sempre teve essa consciência que tudo que a gente faz, o filho vai imitar. A gente sempre tentou conversar com ele. Não vou dizer que a gente não discute. Só que a gente discute de uma maneira que é mais conversando do que gritando. Porque gritar não resolve nada. E aquela vez foi muito marcante para mim, porque eu vi que se a gente faz, a criança vai fazer. Pode observar. Se a mãe se veste com roupas mais sensuais, usa maquiagem, quer aparecer mais, a criança também, a menina, vai querer. Eu já observei isso também. Ela vai querer usar um batonzinho, vai querer usar um esmaltezinho, vai querer usar uma mini saia, e depois lá na frente você vai perguntar: por que a minha filha tem essa tendência? Foi você mesma que deu. A criança imita tudo. Tudo que ela vê, ela imita. O resultado do mundo somos nós mesmos, as nossas atitudes. O que nós fazemos conosco. E os nossos filhos vão imitando. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E outra coisa que gera conflito, e esse conflito chega a ser até engraçado, são as diferentes maneiras de pensar. Por quê? Ninguém aqui pensa igual. Todos nós pensamos diferente. Mas gera conflito essas diferenças de pensamentos. Porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas que são muito ativas, que só se preocupam em fazer
agir, não pensam muito. Elas estão sempre se mexendo e fazendo alguma coisa. Já tem aquelas pessoas que já são mais sentimento, mais coração. A dona Sandra já falou disso aqui também. São mais emocionais, elas se preocupam com o sentimento do outro, estão sempre tentando melhorar e cuidar do sentimento dos outros. E tem aquela pessoa que ela só fica pensando, analisando tudo. Ela pensa até como é que é o sentimento, porque ela quer entender. Ali já se gera conflito dentro de uma casa. Porque a pessoa que tem muita emoção, ela vai achar aquela pessoa que pensa demais muito fria. Ela só pensa, não tem uma emoção, não tem nada. Já aí vai gerar um conflito. E aquela pessoa que está sempre fazendo, vai achar aquela que não faz, que pensa ou que tem emoção. Meu Deus, eles se preocupam com uma coisa que não temos que deixar isso aqui arrumado, pronto, ajeitado. Ela não vai ver o sentimento, ela vai ver a coisa. Ali já gera um conflito. São os pontos de vista, pode ver. De acordo ao ângulo que eles estão olhando, é uma imagem diferente. E assim nós enxergamos também e pensamos. E gera conflito. Daí vem as brigas e as discussões. E às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, só que de um ângulo diferente. E a gente não para pensar e analisar. A gente não para dizer, não, peraí, você está falando assim. E eu estou falando a mesma coisa, a gente está discutindo o mesmo. Por quê? Isso acontece, gente. Lá em casa é muito fácil acontecer isso. Porque existe os três que eu falei aqui. O ativo, o emocional e o racional. O emocional, ele se preocupa consigo, com ele mesmo. Ele chega até a fazer chantagem emocional. O ativo, quando está ativo, só quer saber de fazer, de agir. Esquece de pensar. E o que pensa, fica pensando, que chega a ser até lento, eu digo para ele. Tu é lento, hein, rapaz? Eu digo para ele. Mas ele é rápido no raciocínio. Ele me ganha 3 vezes no raciocínio. Quando eu estou indo, ele já está voltando com a resposta, está me mostrando que é ali que está o erro. Só que às vezes eu estou tão no ativo que eu esqueço de pensar. Então a gente tem que parar para observar um ou outro. Parar para conversar, para dialogar. Aí a gente vai ver que os conflitos vão diminuir. Porque é o momento que você senta numa mesa para conversar com alguém, você vai ver que esse alguém está com problemas também. Hoje em dia, lá em casa eu estava mesmo dizendo para o Júnior, eu faz mais de... A última vez, eu acho que faz tempo já, que a gente não tem esses grandes conflitos. Mas por quê? Porque nós estabelecemos uma regra quando a gente viu que estava acontecendo os conflitos. O que acontecia? Eu tinha minhas atividades, chegava de casa, comia, deixava eles fazendo as coisas deles. Disse, não vai ter mais isso. Nós somos uma família pequena, de 3 pessoas, que a gente não está conversando um com o outro, cada um está vivendo o seu mundo, e não é isso. Nós somos um mundo só, não somos mundos individuais. Família é um grupo, tem que conviver. Eu disse, televisão vai ter só uma, e vamos compartilhar. Comida vai ter horário. Chegou meio-dia, nós sentamos na mesa e almoçamos. Chegou a hora da janta, a gente senta e janta. Mas tem que ter as refeições na mesa sentado para a gente dar um bom dia, para a gente conversar, para a gente ter um diálogo. Porque cada um estava vivendo o seu mundo. Isso não é bom. Desde o momento que a gente começou a agir desse jeito, não existiram mais grandes conflitos. Por quê? Porque a gente acorda, toma café da manhã, conversa. 15, 20 minutos, mas é uma conversa agradável. Assistimos o jornal e comentamos o que estamos vivendo no país. Entre nós, quem está em casa.
Chega a hora do almoço, a gente senta, conversa. Chega na hora da janta, que é a hora que meu filho está em casa, a gente senta e conversa. Então não existe mais aquela coisa da gente só estar no nosso mundo, que muitos de nós faz isso. Está casado, mas está no seu mundo. Isso não pode acontecer. A gente tem que viver a vida a 2, a 3, a 4. Um tem que observar o outro e chamar a atenção. Para isso existe a família, para te orientar, para te ajudar a ser um pouco melhor. Porque se você não consegue conviver em família, você não consegue conviver em sociedade. E sozinho ninguém evolui, só estagna. O primeiro convivência que a gente tem na nossa vida é a família. E é ela que vai nos educar, mais ninguém. Esse é um grande conflito de todas as gerações. Consumo de álcool, drogas e outras substâncias. Por quê? Porque essas substâncias entorpecem o ser humano. O álcool deixa a pessoa lesada mentalmente. Ela não pensa em outra coisa, a família se afasta. Às vezes o alcoólatra agride, porque... E o que leva a pessoa a consumir isso aí? Vocês vão me perguntar. A minha mulher é muito chata, não me deixa fazer nada. A única fuga que eu tenho é beber. Tá? Mas por que ela é muito chata? Qual é o motivo dela ser assim? Será que vocês já sentaram e conseguiram conversar e descobrir do motivo ser chata? Será que é porque ela quer tudo no lugarzinho, milimetricamente calculado, e você é daqueles que chega e joga tudo para qualquer canto? Será que custa você analisar, poxa, ela passou o dia todo trabalhando fora, ela gosta dessa cadeira assim, ó, desse jeito. Eu vou deixar desse jeito. E assim ela vai me deixar em paz. Eu vou poder assistir meu futebol, eu vou poder assistir a minha televisão. Tá? Ela gosta de que eu faça uma comidinha, eu sou bom cozinheiro. Então eu vou fazer aquela comidinha. Às vezes falta isso, a gente pensar um no outro. A gente às vezes pensa muito em si, no que eu quero fazer, no que eu quero para mim. E o outro que você escolheu como companheiro ou companheira? Também não tem sentimentos? Também não tem vontades? Por que a minha vontade tem que prevalecer? O outro também tem vontades. Ou também tem desejos. E a gente esquece que nós somos dois, que viramos um quando casamos. Às vezes o casamento é por conveniência de famílias, que isso acontecia muito antigamente. Hoje em dia eu acho que não acontece tanto. As pessoas casavam para unir os bens materiais, mas as pessoas não se conheciam e apareciam os conflitos. As hipocrisias, como diz Divaldo, eram casamentos hipócritas. Estava ouvindo a palestra, uma entrevista dele, ele diz que a família era uma família hipócrita, porque eles aceitavam as tradições uns dos outros e perante a sociedade, eles eram tidos como famílias normais, que se amavam, que viviam sociavelmente. Hoje em dia já não se aceita isso. Hoje em dia, quando não dá mais certo, vem o divórcio. Mas com o divórcio vem os conflitos. Por quê? Porque o pai, às vezes, quer ver os filhos, mas a mãe utiliza esses filhos como uma ferramenta para tirar coisas do pai. Filhos não são objetos. São seres que sentem. São seres que precisam ser amados pelos dois. São vocês que não se entenderam, foram vocês que não deram certo. As crianças não têm culpa. Os filhos não têm culpa.
Os filhos têm que ser amados pelos pais e educados. Eles vieram para vocês para ser guiados nesse mundo e ser transformados. Eles não têm culpa. Pode existir o divórcio, sim, a separação, sim. Ninguém é obrigado a viver com quem não se sente bem, com quem não dá mais. Mas não utilize seus filhos como uma muleta. Eles são espíritos, com uma carga, com um conhecimento. E se vocês fizerem isso com seus filhos, vocês estão agindo errado. Não podem. Eles estão sentindo, eles amam os dois. Foram vocês que geraram. Mas não usem eles como muleta. Sejam verdadeiros. A verdade é a melhor coisa para uma relação. Relação pai e filho, relação mãe e filho, relação marido e mulher. Relação, qualquer relação. Hoje em dia a família está mudando. Não é mais só pai, mãe e filho. Existe a família pai, filho, filho, mãe, filho, filho. Às vezes essas famílias são mais humanas do que as famílias normais, que a gente acha normais. O que é normal? Normal é se amar. Normal é se compreender. Normal é dialogar. Isso é normal. Agora, você criar conflitos e levar alguém para a bebida, você é tão culpado como esse alguém. Que a bebida não vem sozinha. Tanto para um lado como para o outro. É uma fuga. A droga é uma fuga. Daí você vai me perguntar, tá, mas às vezes não é o pai nem a mãe, são os adolescentes que fogem para esse caminho. Sim. Por quê? Porque você está querendo um adolescente perfeito. Você quer um filho perfeito. Você quer mostrar para a sociedade que teu filho é a melhor coisa do mundo. E você exige coisas deles. Você tem que tirar um diploma, você tem que ser um doutor, você tem que ser um homem sucedido. Mas você perguntou para ele qual é o desejo dele? O que ele quer? O que ele realmente quer? Se ele quer ser um doutor, se ele quer ser uma pessoa estudada, ou simplesmente ele quer trabalhar, ganhar o dinheiro dele e ser alguém. Conquistar o seu espaço no planeta. Esses dias eu comentei com os amigos, depois eu explico essa imagem, sobre o meu filho. Um belo dia ele chega para mim e ele diz assim, mãe, ele estava estudando em Itajaí, fazendo faculdade de jogos, ele chega e diz assim, mãe, eu sei que vocês estão pagando para mim tudo, só que a gente conversou no começo do ano que se eu não quisesse, era só falar que a gente ia conversar, né? Sim, filho. Então vamos conversar. Eu disse, o que está acontecendo? Olha, eu analisei, eu vi, gosto do que eu estou fazendo na parte de desenho, mas eu não gosto da parte de programação. E eu não vou continuar gastando o dinheiro de vocês se eu não gosto do que eu estou fazendo. Isso quer dizer o quê, meu filho? Que eu não vou continuar na faculdade. Não quero. Eu quero parar, procurar um emprego, ganhar o meu dinheiro e depois eu vou ver o que eu quero. Na hora deu aquela gelada em mim, mas depois eu pensei, não. É a vida dele, não é a minha. Sempre disse que eu já tinha escolhido o meu caminho. Ele tinha que escolher o dele. E ele chegou, foi sincero. Daí eu disse, tá bom, teu pai está viajando, a hora que ele chegar a gente senta e conversa. Daí meu marido disse, é isso que você quer mesmo, filho? É isso. Então tá, termina, vai na faculdade ver o que tem que ser feito, se tu quer cancelar a matrícula, alguma coisa, guardar a vaga. Não, pai, não quero. Não precisa guardar a vaga, deixa a vaga para outro. Então tá, vai ver como é que funciona e a gente vai buscar as tuas coisas em Itajaí e tu volta para casa. Tudo bem. Daí um esposo de uma amiga minha achou isso absurdo. Como que nós aceitamos uma situação dessa de não ter um filho com diploma? Se nós dois temos diploma.
Mas o diploma está lá pendurado na parede, gente. O meu diploma eu nunca usei. O diploma do meu marido, ele faz o oposto ao que ele estudou. Diploma é uma coisa muito relativa. A gente tem que educar essas crianças a escolherem desde pequena o que elas gostam. A escola, ela dá o ensinamento básico. Mas elas têm que aprender a ver o que elas gostam desde pequenos. Porque se a gente der uma trava e disser, não, você vai ser doutor porque eu quero que você seja doutor, ele vai tirar o diploma, mas não vai ser um bom doutor, não vai ser um bom advogado, não vai ser um bom profissional. Porque a profissão nasce daqui de dentro. Hoje em dia, muita gente faz a profissão por isso aqui, ó. O quanto que eu vou ganhar? Não vale a pena. Você pode ganhar muito, mas você nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito, que é a pior coisa. E aí vai gerar um conflito interior dentro de você. Porque você não está satisfeito com o que você está fazendo. Você estudou, se diplomou, fez tudo o que os outros queriam, mas não o que você queria. E a gente tem que respeitar, mas saber educar. A gente não pode gear as coisas para os nossos filhos. A gente tem que explicar. Como essa imagem aqui. Diz ao teu filho para parar de usar o telefone na mesa. Vou mandar um e-mail para ele. Que moral o pai tem se ele também está usando? Essa é outra parte. Que às vezes nós queremos que os nossos filhos façam, mas nós não fazemos. Isso é uma grande falha nossa. Então nós só podemos exigir moralmente aos nossos filhos aquilo que nós estamos mostrando corretamente. Não podemos exigir aquilo que nós não somos. Como é que o pai vai exigir do filho que não use o celular se ele também está usando? E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Famílias inteiras sentadas no shopping ou numa lanchonete, cada um com o seu celular ali, conversando com os amigos, mas não tem diálogo entre eles. E depois a esposa diz, olha só, o teu filho está fazendo tal coisa. Mas e quando que ele começou a fazer isso? Você não está vendo? Você só está conectado? O ser humano está mais 100% conectado nas mídias, nos WhatsApp da vida, em tudo isso, do que conectado no que tem que estar conectado, que é olhar para si. Quantos conflitos se geram por essas comunicações escritas? Porque às vezes você escreve e sai uma palavra errada e cria um conflito. Já aconteceu comigo também. Porque na hora você vai digitar muito rápido e aparece outra palavra. E a pessoa entende, e se a pessoa do outro lado não está bem, ela vai levar aquilo como para si. E como é que você conserta isso? Aí complica, né? Então nós temos que cuidar com tudo isso. Hoje em dia, eu acho que os conflitos, às vezes, são maiores por causa da tecnologia. Porque a gente não tem tempo de olhar no olho do outro. Não tem tempo de sentar e curtir aquele momento de estar conversando realmente. Eu vou ser bem sincera. Lá em casa a gente usa muito a tecnologia. Porque meu marido trabalha 48 horas na frente de um computador. É o que traz o dinheiro para dentro de casa. Mas nenhum de nós é tecnológico. Meu filho veio a ganhar celular com tudo isso quando ele foi para Itajaí na faculdade, que a avó dele deu de presente, porque não fomos nós. Antes ele usava só aquele com o número e mais nada. E ele não queria, porque ele dizia que não precisava. Mas como ele foi para longe de nós, era mais fácil para a gente se comunicar através de mensagem e tudo mais, então ela deu de presente. E nós, faz pouco tempo que temos essa tecnologia, mas a gente usa muito pouco. Só quando necessário. Às vezes eu até esqueço que ele existe, o celular.
Só escuto ele fazer barulhinho de vez em quando, daí eu vou ver quem é que está me chamando. Mas uso muito pouco. Porque eu acho que a melhor coisa que tem é o contato. Contato com a pessoa, contato físico. É pegar o telefone e você escutar a voz da pessoa. Porque quando você escuta a voz da pessoa, você sabe se ela está ou não bem. Porque o tom de voz te diz muita coisa. As letras, às vezes, não dizem nada, porque a pessoa pode falsear os sentimentos através da escrita. Agora, a voz, você escutar a outra pessoa pelo lado do telefone, você sente quando ela está bem, quando ela está mal. Eu, pelo menos, consigo. Não sei se é o tom, é o sentimento que ela coloca no tom de voz, mas eu consigo. Tem pessoas que já não têm essa facilidade, mas é diferente você falar por telefone do que pelas mensagens. Às vezes tem pessoas que conseguem expressar por palavras, mas são poucas. Então, nós temos que parar de estar tão conectados com a tecnologia e nos conectar conosco mesmo e com os outros. Essa é uma frase que está num livro e eu tirei de lá. Novamente, Emmanuel conclui: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só a instrução da família pode educar. E por esta razão, a universidade poderá fazer cidadãos, mas somente o lar poderá edificar o homem. Quer dizer que é dentro de nossos lares que nós vamos construir as nossas famílias. Vamos fazer os homens de bem. Como que nós vamos fazer isso? Mostrando o caminho moral, dando um caminho religioso, um caminho dentro dos ensinamentos do Evangelho. Por isso que a gente diz que o Evangelho no lar é importante, porque muitas famílias não têm tempo de se reunir, porque pai, mãe trabalham, os filhos estão o dia todo na escola ou na creche, mas existe uma hora que a família está reunida. É naquele momento da leitura do Evangelho no lar. É ali que eles vão discutir os valores que estão sendo ensinados ali. Eu acho a coisa mais importante é o Evangelho no lar. É 30 minutos que vocês vão ganhar, não perder. Tem gente que diz, mas é muito tempo. Não é. Vocês vão ver que 30 minutos do dia de vocês, de um dia, eu estou pedindo um dia para vocês. Não estou pedindo todo dia. Aqueles 30 minutos que vocês vão fazer uma leitura edificante com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, vocês vão estar mais harmonizados. Vocês vão botar em prática aquilo que está ali. No começo, alguns vão dizer assim, mas aquilo que estava escrito é para você. Não, não diga isso. Olhe primeiro se não é para você mesmo. Porque o que nós estamos jogando para o outro, às vezes nós estamos jogando aquilo que nós estamos enxergando de errado em nós, não queremos admitir. Nós sempre achamos que o outro é o culpado, nunca nós. Nós somos perfeitos. Mas não somos, gente. Nós somos mais errados do que o nosso próximo. Por isso que estamos aqui. A lei de reencarnação é muito divina, porque ela te une exatamente com as pessoas que você precisa conviver, precisa resgatar. Não é karma, é resgate, é convivência, é resgate. É você pode ter prejudicado em outra encarnação. Você pode ter feito muito mal. E existe a lei do esquecimento. Mas ali dentro de você existe um código que diz, não, eu tenho que melhorar com ele. Eu tenho que ser melhor. Nós convivemos com as pessoas que merecemos. Não com as pessoas que nós queremos. Porque são essas pessoas que precisam ter o resgate com a gente.
Não reclamem das suas famílias e sim tentam compreender cada um deles. E a melhor maneira de vocês fazerem isso, vocês vão ter uma grande chance, vocês vão ter esse curso, o SOS Emocional. Não percam, venham. Quem tiver tempo, na quinta-feira, de vir, venha. Mesmo que não tenha feito a inscrição, faça. Porque ali vocês vão se conhecer como seres humanos e vão conhecer aqueles que estão ao redor de vocês. Por que que eles agem daquela maneira? Por que que eles fazem aquelas atitudes que me irrita, que me deixa de mal-estar? Eu não gosto daquela atitude dela, mania de estar ali arretando tudo. Mas eu gosto de ficar quieto no meu canto, pensando. Vocês vão entender por que que vocês... É uma coisa natural de cada um. Ao momento que você entende que a natureza de cada um é assim, você começa a respeitar aquele ser que está na tua frente. E você começa a entender o teu filho, a tua esposa, a tua família. E ao momento que você começa a entender a tua família, os conflitos existem, só que são dialogáveis, são compreensíveis. Você consegue construir uma família assim. Quem não quer uma família assim? Quem não quer ter essa harmonia? Eu acho que todos nós, né? Mas para isso, nós precisamos nos conhecer e conhecer quem está ao nosso redor. E a única maneira é fazendo a reforma íntima, é fazendo o conhecimento de si, é se analisando, é se estudando. E esse conhecimento que é trazido no SOS é a grande ferramenta para vocês fazerem a reforma. Eu convido todos vocês para fazer esse curso. Vocês vão ver como vocês vão mudar depois desse conhecimento. Depois desse conhecimento, vocês vão ter um novo horizonte para vocês e para suas famílias. Tenham uma boa noite. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Gisela, pela palestra. E peço para te fazer a oração final. Senhor, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais. Que todo esse conhecimento possa ficar em cada um e refletir. Que os conflitos sempre vão existir na nossa vida, porque convivemos com seres uns diferentes dos outros, mas que o amor é a grande ferramenta, a compreensão, o diálogo, o combate do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que possamos realmente aprender a lidar uns com os outros e amar incondicionalmente, como nosso irmão Jesus nos amou e nos deixou os seus ensinamentos. Agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente, nossos irmãos desencarnados, espíritos amigos que aqui trabalham. Muito obrigado pela oportunidade de servir e que vamos todos agora serenar para a próxima etapa dos trabalhos. Que assim seja.